Herdei a casa da minha avó e descobri o segredo que destruiu minha família. Sempre fui a neta esquecida, a estranha, a quieta, a que morava longe. Enquanto meus primos passavam férias na casa da minha avó, ajudavam nos almoços de domingo, faziam selfies com ela no jardim, eu era a sombra no canto da árvore genealógica. A verdade é que minha mãe, filha do meio, nunca se deu bem com a família. Meu pai, um homem simples e trabalhador, não suportava os almoços onde todos se esforçavam demais para parecer perfeitos. E assim, fomos nos afastando. Só víamos minha avó 1 ou 2 vezes por ano. Mesmo assim, eu gostava dela. Havia algo em seus olhos, uma tristeza profunda que nunca combinou com as flores da varanda, nem com as receitas perfeitas que ela fazia. A notícia da morte dela chegou por mensagem. Um primo mandou um texto seco, sem emoção. Vó faleceu ontem à noite. Enterro amanhã, 10 horas. Fui sozinha. Meus pais estavam morando no interior e não conseguiram vir a tempo. Quando cheguei, me senti deslocada, como sempre. Todos os olhares, os sussurros, a sobrancelha arqueada da minha tia Marisa. Eu me sentei no fundo da cerimônia e chorei sozinha. Mas foi uma semana depois que tudo começou a mudar. Recebi uma ligação do advogado da minha avó. Ele pediu que eu comparecesse ao escritório. Fui sem entender nada, achando que talvez ela tivesse deixado alguma carta, uma lembrança. Ele me entregou um envelope pardo com o testamento. E lá estava, preto no branco. Minha avó havia deixado a casa para mim. Não uma parte, não uma divisão. A casa inteira, com todos os pertences. Quando olhei para o advogado, ele parecia até envergonhado. Foi vontade expressa dela, e registrada em cartório há 2 anos. 2 semanas depois, meus tios estavam me ligando furiosos, dizendo que era absurdo, manipulação, que minha avó estava confusa da cabeça. Um dos meus primos até tentou me convencer a vender a casa e dividir o valor. Mas algo me dizia que minha avó fez isso por um motivo, e que esse motivo estava dentro daquela casa. Na semana seguinte, voltei à cidade onde minha avó morava e entrei na casa sozinha, com a chave ainda cheirando a metal polido. Tudo estava exatamente como eu me lembrava na infância. As cortinas floridas, o relógio antigo na parede, o tapete puído da sala. Mas agora, tudo tinha um peso estranho, como se cada móvel carregasse um sussurro do passado. Fiquei hospedada ali mesmo, dormindo no quarto de visitas. Meu plano era organizar tudo, entender a situação e, quem sabe, decidir o que fazer com a casa. Só que logo no segundo dia, mexendo no armário do corredor, encontrei algo que mudaria completamente a história da minha família. Era uma caixa de madeira, escondida atrás de toalhas velhas. Estava trancada com um pequeno cadeado já enferrujado. Peguei a caixa, levei até a cozinha e forcei o cadeado com um alicate que encontrei na área de serviço. Dentro, havia cartas. Dezenas de cartas. Eram todas endereçadas à minha avó. Mas o remetente era o que me arrepiou. Meu avô. O detalhe? Meu avô morreu quando minha mãe ainda era adolescente. Ou pelo menos foi isso o que me contaram a vida inteira. As cartas eram escritas com uma caligrafia forte, datadas de anos diferentes. Algumas tinham mais de 30 anos. Comecei a ler e logo percebi. Meu avô nunca tinha morrido. Ele tinha desaparecido, deixado a família, fugido com outra mulher. E o pior, minha avó escondeu isso de todo mundo. Em uma das cartas ele pedia perdão. Dizia que tinha sido um covarde, que não suportava mais viver com a farsa da nossa família e que se sentia sufocado pelos segredos. Dizia que amava minha avó, mas que havia coisas que ele não podia suportar, especialmente o que os filhos se tornaram, o que ela permitiu que eles se tornassem. Na carta mais recente, escrita há quase 3 anos, ele falava de mim. Dizia que tinha ouvido falar da neta que nunca recebeu nada, mas que sempre viu tudo com olhos limpos. Foi aí que percebi. Minha avó me deixou a casa porque ela queria que eu descobrisse a verdade, que eu abrisse essas cartas,
que eu enxergasse o que estava escondido nas entrelinhas da nossa família perfeita. E o pior, aquilo era só o começo. Naquela noite, dormi pouco. Li carta após carta, sentindo como se alguém estivesse esvaziando um baú trancado dentro do meu peito. Cada parágrafo era uma ferida antiga sendo reaberta. Não por mim, mas por gerações antes de mim. Em uma das cartas mais densas, datada de 1991, meu avô contava como havia descoberto que os próprios filhos desviavam dinheiro dele. Meus tios, sim, Marisa, Eduardo e até mesmo minha mãe, haviam usado contas da empresa da família para fazer transações ilegais. Meu avô dizia que se sentia traído, que nunca pensou que criaria pessoas capazes de fazer aquilo. E segundo ele, minha avó sabia. Sempre soube. Mas não fez nada. Talvez por medo, talvez por vergonha, talvez por orgulho. Ela tentou abafar, proteger a reputação da família. E isso, segundo ele, foi a verdadeira ruína de tudo. Mas o que realmente me destruiu foi ler o trecho em que ele falava sobre minha mãe. Ela foi a única que tentou parar no começo. Quis denunciar. Mas os irmãos a ameaçaram. Disseram que ela perderia tudo, que fariam ela parecer louca. Foi quando ela mudou. Deixou de ser ela, se calou e passou a me odiar por não tê-la defendido. Naquele momento, eu entendi por que minha mãe sempre foi tão amarga, por que ela se afastou, por que nunca quis que eu me aproximasse da família. Ela tentou ser justa e foi silenciada. Minha avó sabia disso, sabia de tudo, mas em vez de expor, ela ficou quieta, até que envelheceu, adoeceu e planejou sua última jogada. No fundo da caixa de cartas havia um envelope vermelho. Dentro, um testamento manuscrito. Não aquele oficial, registrado em cartório, mas uma carta de confissão. Nele, minha avó explicava que tinha passado os últimos anos juntando documentos, provas e registros bancários sobre os crimes dos próprios filhos. Guardou tudo em um compartimento secreto da casa e me deu a chave, literalmente. A chave estava colada na parte de dentro do envelope com uma fita adesiva. Pequena, antiga, enferrujada. No fim da carta, ela escreveu: "Eles construíram tudo sobre mentiras. Que seja você a revelar a verdade. Faça justiça, mesmo que tenha que destruir o sangue que carrega." Fechei a carta com as mãos tremendo e fui até o porão. O porão da casa da minha avó sempre me deu arrepios. Quando eu era criança, evitava até passar perto da porta. Era escuro, úmido, e o cheiro de madeira velha misturado com poeira me causava náuseas. Mas agora, com aquela chave na mão, ele parecia menos assustador. Eu sabia que lá embaixo estavam as respostas. Ou talvez, a munição. Desci com uma lanterna e meu coração batendo tão alto que parecia ecoar nas paredes de concreto. Atrás da antiga estante de ferramentas, havia um armário de ferro embutido. E lá estava, uma fechadura pequena, quase imperceptível. A chave encaixou perfeitamente. Dentro do armário, encontrei 5 pastas grandes, numeradas à mão, e um pequeno HD externo dentro de uma embalagem plástica. Tudo etiquetado com precisão. Minha avó não era só detalhista. Ela era meticulosa e vingativa. Voltei para a sala com as pastas e passei o resto da noite lendo os documentos. Eram extratos bancários, cópias de transferências, contratos falsificados, recibos e prints de e-mails. Minha avó havia conseguido acesso à correspondência de todos os filhos, inclusive os que eles achavam que estavam apagados. Ela sabia de todas as fraudes feitas através da empresa do meu avô, do uso de laranjas, da compra de propriedades em nomes de terceiros, da manipulação de licitações. Os e-mails entre meus tios eram nojentos. Tratavam minha avó como um peso. Diziam que só estavam esperando ela bater as botas para vender a casa. Um deles, Eduardo, chegou a dizer que, se pudesse, teria colocado ela num asilo e jogado a chave fora. Mas a bomba real estava em uma gravação. Ela estava no HD, um vídeo com pouco mais de 1 hora. Minha avó, já com o rosto envelhecido, mas os olhos afiados, estava sentada na cadeira da sala de jantar.
Começava dizendo: "Se você está vendo isso é porque eu morri, e espero que tenha sido você, minha neta, quem encontrou essa gravação, porque se foi outra pessoa, então algo deu errado." Ela relatou tudo. Contou como foi ameaçada pelos próprios filhos quando tentou confrontá-los. Como eles tentaram declará-la como mentalmente incapaz para conseguir a casa ainda em vida. Como falsificaram assinaturas dela. E como ela planejou deixar tudo para mim como forma de reparação. "Você sempre me olhou como uma pessoa, não como uma carteira. Foi a única a enxergar meu silêncio. Agora é sua vez de falar." Ela encerrou o vídeo com algo que nunca vou esquecer. "Eles querem destruição? Então que experimentem o gosto dela. Eu te dou tudo. Use com sabedoria." Naquele momento, minha raiva virou propósito. Eu não ia vender a casa. Eu ia usá-la como quartel-general. E faria questão de destruir cada um deles com as próprias mentiras. Na manhã seguinte, tomei café olhando pela janela da cozinha da minha avó. Era estranho como tudo ali ainda parecia intacto, como se ela estivesse em algum cômodo, viva. Mas agora, eu era a guardiã do legado dela e do veneno que ela cultivou com tanto cuidado. Peguei as pastas, o HD e fiz cópias de tudo. Tudo. Digitalizei os documentos e salvei em 3 pendrives diferentes, guardando cada um em um lugar separado da cidade. Um com um amigo de confiança, outro em um cofre bancário, e o terceiro eu mantive comigo. Meu plano era simples: expor cada um dos meus tios com precisão cirúrgica. Mas para isso eu precisava de tempo e de silêncio. Comecei pela parte mais fácil: reconquistar a confiança da família. Fiz algo que eles não esperavam. Liguei para cada um deles e disse que queria conversar sobre a divisão da casa e a possibilidade de chegarmos a um acordo pacífico. Fingir que eu era frágil sempre foi minha maior arma. Eles caíram como baratas. Reunimos todos na casa: Marisa, a rainha da falsidade passiva-agressiva, Eduardo, o predador financeiro, e Helena, minha mãe, que voltou depois de anos afastada, claramente insegura com tudo. Na reunião, preparei café, coloquei biscoitinhos em potes de vidro, sorri o tempo todo. Eles se sentaram na mesma mesa onde minha avó gravou aquele vídeo e começaram a jogar o jogo que sempre jogaram: bajular, manipular, tentar me dobrar. Eduardo começou: "A gente entende que a avó te amava, claro. Mas você também entende que manter uma casa dessas sozinha não seria prático. E seria egoísmo não pensar em dividir, né?" Marisa completou: "Eu sei que ela te deixou tudo, querida, mas a avó estava cansada, sabe? Ela confundia as coisas. Estava meio senil nos últimos meses. Foi ali que eu quase explodi. Mas me controlei. Sorri. Fingi anotar o que diziam. No final da reunião, eles saíram achando que tinham me convencido a vender a casa e dividir o valor. Disseram que me ligariam em alguns dias com uma proposta. Mal sabiam eles que, no dia seguinte, suas vidas começariam a desmoronar. Na manhã seguinte àquela reunião falsa, entrei em contato com um jornalista investigativo chamado Mauro Varela. Eu o acompanhava há anos. Ele tinha derrubado políticos, exposto juízes corruptos e empresários poderosos. O tipo de pessoa que não se vendia e que sabia reconhecer uma história explosiva. Marquei um encontro discreto em uma cafeteria no centro da cidade. Fui com um boné, óculos escuros e a caixa de documentos em uma mochila comum. Quando ele chegou, fui direto ao ponto. Eu tenho provas de um esquema de corrupção familiar. Uma fraude empresarial que envolve lavagem de dinheiro, ameaças e tentativa de interdição forçada. Tudo feito por 3 irmãos contra a própria mãe, agora falecida. Ele franziu a testa, cético. Mas bastou eu abrir o notebook e mostrar alguns dos documentos para ver sua expressão mudar. "Isso é real?" Ele perguntou baixando o tom de voz. "É, e tem mais. Muito mais. Inclusive vídeos. Eu só peço uma coisa, que nada volte diretamente a mim. Quero permanecer anônima, por enquanto." Ele aceitou. Me entregou um número exclusivo para contato e pediu 3 dias para analisar o material. Saí dali com o coração disparado.
Pela primeira vez, eu estava vendo a engrenagem girar. Enquanto isso, continuei fingindo normalidade com meus tios. Eles me mandaram mensagens gentis, tentando me manipular. Pensando bem, acho que você merece sim uma parte maior. Se quiser manter a casa, a gente pode tirar o valor dela das outras propriedades. Eu lia e ria. Eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. 3 dias depois, Mauro me mandou uma mensagem criptografada. Confirmado. Tudo real. O material que você entregou é forte o bastante para abrir uma investigação federal. Mas eu vou soltar aos poucos, artigo por artigo, e eles não vão saber de onde veio. Na semana seguinte, saiu a primeira matéria. Empresa de família tradicional estaria envolvida em lavagem de dinheiro e manipulação de contratos públicos. As iniciais dos nomes estavam lá. As cifras também. A matéria viralizou no mesmo dia. Meus tios surtaram. Eduardo foi o primeiro a ligar. Gritava nervoso. Foi você, né? Sua vadia. Eu devia ter tirado essa casa de você à força. Do que você está falando? Respondi com calma. Eu também fiquei chocada com a matéria. Que coisa horrível. Você acha que a avó sabia de algo assim? Ele desligou na minha cara. Naquela noite, o telefone da casa não parava de tocar. Repórteres, parentes distantes, advogados, todos querendo entender o escândalo. E eu ali, tomando chá na varanda da minha avó, como se nada estivesse acontecendo. Mas isso era só o começo. O que viria depois seria ainda pior para eles. 2 semanas depois da primeira matéria, Mauro publicou a segunda, e ela foi ainda mais devastadora. Esquema de fraude envolve filhos de matriarca falecida. Documentos apontam desvio de milhões em nome de laranjas. Dessa vez, os nomes vieram com iniciais bem específicas. Quem conhecia minha família sabia exatamente de quem se tratava. Um ex-funcionário da empresa foi citado como colaborador e deu depoimento. Um homem que, pelo que lembro, havia sido demitido por roubo há uns anos. Agora ele reaparecia como testemunha protegida e afirmava ter sido usado como bode expiatório pelos meus tios. A bomba explodiu de vez. Eduardo teve seus bens bloqueados. Marisa foi chamada para depor. Até a empresa que meu avô construiu entrou na mira do Ministério Público. E eu estava na varanda, com um café quente nas mãos e uma carta antiga da minha avó sobre o colo, lendo e relendo o trecho em que ela dizia: "Não tema destruir. Às vezes é necessário varrer a podridão para que algo novo cresça." Naquela mesma tarde, minha mãe veio me visitar. A primeira vez em muitos anos que ela voltou àquela casa. Chegou sem avisar, cabisbaixa, como se carregasse o peso de um passado que ela tentou esquecer por décadas. "Foi você, não foi?" Ela disse, assim que cruzou a porta. "As matérias, as provas, a destruição veio daqui." Eu não neguei. Ela sentou à minha frente, os olhos vermelhos, mas não chorava. Pegou uma das xícaras de chá que eu havia deixado na mesa. Bebeu em silêncio. "Eles fizeram coisas horríveis", sussurrou. "Mas são meus irmãos. E eu. E você tentou impedi-los." Completei. "E foi punida por isso. A avó sabia. Ela viu tudo." Minha mãe não respondeu. Apenas olhou pela janela, os olhos fixos nas árvores do jardim. Talvez estivesse revivendo tudo. Ou talvez estivesse finalmente compreendendo o que minha avó fez ao deixar a casa para mim. O que ela estava dizendo com esse ato. Ela se levantou, ajeitou a bolsa no ombro e disse algo que ficou comigo desde então. "O silêncio também é um crime. Obrigada por quebrá-lo." Saiu sem olhar para trás. Na semana seguinte, Mauro lançou a terceira matéria. E foi o ponto final. Gravação de matriarca revela pressões familiares, abuso financeiro e tentativa de interdição fraudulenta. Sim, o vídeo da minha avó. Ele não publicou tudo, apenas trechos autorizados por mim. O suficiente para provar o que ela sofreu. A tentativa de interditá-la, de tomar a casa à força, de calá-la para sempre. A comoção foi imediata. A cidade inteira se virou contra meus tios. Os honrados membros de família tradicional passaram a ser tratados como vergonha pública.
As empresas parceiras cortaram contrato. O nome da família foi retirado da fundação cultural que levava nosso sobrenome. A casa onde tudo começou, agora minha, virou símbolo da queda deles. E eu? Eu ainda não tinha terminado. Minha mãe foi levada ao hospital naquela mesma noite. A crise nervosa que teve não foi leve. Ela gritava, soluçava, chamava o nome do Daniel como se ainda tivesse 7 anos. Como se ele fosse um menino perdido que só precisava de um abraço para voltar para casa. Enquanto isso, eu fiquei sentado na escada, encarando a sala em ruínas. O porta-retrato quebrado no chão com a nossa antiga foto de família. Meu pai de braços cruzados, com aquele olhar de quem já tinha perdido tudo. E Daniel, desaparecido de novo, mas dessa vez deixando uma cicatriz ainda maior. No dia seguinte, quando minha mãe teve alta, uma decisão silenciosa pairou sobre todos nós. Não falaríamos sobre o que aconteceu. Minha mãe recusava-se a acreditar no que viu. Ela dizia que Daniel estava doente, que precisava de ajuda, que a culpa era nossa, minha e do meu pai, por termos deixado tudo chegar naquele ponto. Já meu pai, ele se calou por completo. Não bebia, não comia, não dormia. Apenas andava pela casa como um fantasma. E eu me tornei um investigador. Passei as semanas seguintes mergulhado em tudo que pudesse encontrar sobre o paradeiro do meu irmão. Comecei por onde sempre começamos, redes sociais. E foi aí que algo estranho aconteceu. Eu encontrei um perfil, novo, sem muitas fotos. Mas havia algo no olhar do homem nas imagens. Era o Daniel. Ele usava outro nome, Dante Silva, e parecia estar morando em São Paulo, trabalhando como bartender num bar underground. Eu pensei em mostrar à polícia, mas sabia que minha mãe não aguentaria outro escândalo. Então, decidi ir até lá sozinho. Peguei o primeiro ônibus interestadual com o pouco dinheiro que tinha guardado. Foram 10 horas de estrada até a cidade, com o coração batendo como se eu estivesse prestes a encarar um fantasma. E de certo modo, eu estava. Cheguei no bar pouco antes da meia-noite. Era um lugar abafado, com luzes vermelhas e música alta. Demorei para encontrá-lo, mas lá estava ele. Atrás do balcão, servindo drinks com aquele mesmo sorriso cínico que sempre usava quando mentia. Esperei até ele sair pela porta dos fundos. Segui de longe, tentando manter o anonimato, mas ele percebeu. Vai me seguir a noite toda ou vai dizer logo o que quer? Ele disse, sem sequer se virar. Daniel? Ele congelou. Eu sabia que você ia me encontrar. Sempre foi o certinho da família. Por que você fez aquilo? Com a mãe? Com o pai? Comigo? Ele riu, amargo. Vocês acham que foram vítimas? Nenhum de vocês sofreu o que eu sofri naquele inferno de casa. Você destruiu nossa mãe. Ela sempre preferiu o pai. Nunca me ouviu. Você era o queridinho. Ninguém nunca se importou comigo de verdade. E isso justifica o que você fez? Isso é só o começo, irmão. A verdade ainda nem começou a aparecer. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, ele sumiu novamente. Desapareceu entre os becos como da primeira vez. Mas agora, uma coisa era certa. Ele tinha voltado com um plano. E não era apenas vingança. Era algo mais sombrio. Quando voltei para casa, tudo parecia mais silencioso do que o normal. Minha mãe estava na cozinha, com o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo. Por um segundo, achei que estivesse chorando. Me aproximei devagar. Mãe? Ela levantou a cabeça rapidamente, enxugando os olhos. Você falou com ele, não é? Disse ela, tentando parecer firme. O Daniel. Assenti com a cabeça, sentindo um nó na garganta. Ele disse que o pai... Sim, ele sabe, interrompeu. Eu contei pra ele há anos. Ele me ligou no dia do enterro do seu pai. Aquilo me paralisou. Ele ligou? Por que você não contou pra gente? Ela me encarou com os olhos marejados. Parecia mais cansada do que nunca. Porque ele me fez prometer que não contaria. Ele queria tempo.
Disse que voltaria quando estivesse pronto. Quando tivesse o que merecíamos. O que ele quis dizer com isso? Ela balançou a cabeça, como se também não entendesse direito. Eu não sei, mas ele mudou. O Daniel que voltou hoje não é o mesmo que cresceu aqui. Ficamos em silêncio por alguns instantes. O relógio da cozinha fazia um tic-tac irritante. Lá fora, o sol já estava se pondo, e eu sentia como se algo sombrio estivesse pairando sobre nossa família. Como se nada mais fosse voltar ao normal. Naquela noite, não consegui dormir. Revirei na cama pensando em tudo o que tinha acontecido. Meu irmão, que eu idealizava tanto. Agora parecia um estranho. Ele guardava segredos. Ele arquitetava algo. E o mais estranho de tudo, ele estava morando com a tia Silvia, a mesma que brigou com meus pais por causa de herança anos atrás. A mesma que dizia que meu pai era um mentiroso e que minha mãe era manipuladora. Coincidência? Não. Algo estava errado. Na manhã seguinte, fui até a casa da tia Silvia. Um sobrado antigo, com grades enferrujadas e jardim abandonado. Toquei a campainha. Quem abriu foi o próprio Daniel, vestindo uma camiseta preta e o mesmo olhar frio da noite anterior. O que você quer? Conversar. Só nós dois. Ele hesitou, mas abriu espaço para eu entrar. Senti um cheiro forte de cigarro no ar. A sala estava escura, com cortinas pesadas fechando a luz do sol. Nos sentamos frente a frente, e por um minuto ele me encarou em silêncio, como se me estudasse. O que você está fazendo aqui, Daniel? O que você quer com a gente? Ele sorriu de lado. Acha mesmo que depois de tudo que nosso pai fez, eu ia simplesmente aparecer, dar um abraço em vocês e fingir que nada aconteceu? Não. Mas eu achei que você sentia falta da gente, da mãe, de mim. Eu senti falta da minha infância, daquilo que foi tirado de mim. Mas vocês todos deixaram isso acontecer. Vocês ficaram do lado dele. A gente era criança, eu nem sabia daquilo tudo. E a mãe sabia sim, ela sabia, ela viu, ela ignorou. E depois o acobertou. Você tem ideia de como é ver sua própria mãe fingindo que não viu o que aconteceu com você? Ele estava com os olhos cheios de raiva e lágrimas ao mesmo tempo. Aquilo me desarmou. Daniel, eu sinto muito. Agora é tarde. Agora eu quero justiça. E vou conseguir. Que justiça? O pai já morreu. Isso não é só sobre ele. O silêncio ficou pesado. Me levantei, mas antes de sair, virei para ele. O que você vai fazer? Ele não respondeu. Nos dias que se seguiram, a casa parecia uma zona de guerra silenciosa. Daniel não falava muito, mas seu olhar era uma faca afiada. Ele começou a vasculhar caixas antigas, documentos, até mesmo diários que minha avó guardava. Eu tentava entender o que ele buscava, mas ele parecia determinado a descobrir algo enterrado, algo que talvez só a verdade completa pudesse libertá-lo. Certa noite, ele me chamou para o escritório da casa. Achei isso, disse, me entregando um envelope grosso e amarelado. Dentro havia fotos, bilhetes, recibos, todos apontando para um segredo obscuro da nossa família. Era a prova de um crime muito maior do que simples desvio de dinheiro. Envolvia acordos sujos com políticos, chantagens, até participação em um acidente de carro que nunca foi esclarecido. Daniel explicou que nosso pai, mesmo sendo um homem respeitado, tinha um passado que ninguém ousava falar. Um passado que ele escondeu para proteger a família, ou para esconder a verdade suja. E essa verdade era a raiz de toda a nossa dor. Naquele momento, percebemos que não estávamos sozinhos. Alguém, talvez os mesmos inimigos do passado, ainda mexia os pauzinhos para que tudo permanecesse enterrado. A partir dali, unimos forças. Não era mais uma questão de vingança ou justiça familiar. Era uma batalha pela verdade, pela nossa redenção. Depois de semanas vasculhando cada documento, conversando com antigos amigos do meu pai e enfrentando ameaças veladas,
Daniel e eu finalmente conseguimos juntar o suficiente para abrir uma investigação formal. O que descobrimos chocou a todos. Nosso pai havia sido pressionado a cometer crimes para proteger a empresa e a família, mas também havia pessoas poderosas que queriam manter tudo em segredo, custasse o que custasse. Na reta final, o que parecia uma rivalidade familiar se transformou numa aliança inesperada. Daniel, que antes eu via como o traidor, mostrou-se um aliado essencial para desmascarar os verdadeiros vilões. E eu, que achava que vingança era o caminho, percebi que justiça e perdão eram mais fortes. Quando o caso veio à tona, a mídia cobriu cada detalhe. Os corruptos foram presos, a empresa passou por uma limpeza profunda e a nossa família finalmente começou a cicatrizar. Minha mãe e eu nos aproximamos novamente. Daniel, embora distante, começou a construir uma nova vida longe do passado sombrio, mas agora com a verdade como alicerce. Eu aprendi que sangue não é tudo, que família pode ser reconstruída com coragem e verdade, e que, às vezes, o maior ato de vingança é simplesmente viver com integridade, mesmo quando o mundo tenta te derrubar. A casa da minha avó, hoje é um símbolo, não só da nossa história, mas da força que encontramos para enfrentar nossos demônios e reescrever nosso destino. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.